Eu acho que foi Fred Durst que disse que pesada é a cabeça que carrega a coroa, e eu tenho certeza que ele estava falando sobre ser um campeão de MMA. O cinturão cobra um preço alto do lutador como o anel de Sauron, corroendo sua alma diante da pressão de ter todo mundo da categoria mirando teu pescoço o tempo todo. Mesmo assim, nem todas as defesas de título têm o mesmo nível de estresse. Às vezes, situações únicas aumentam a pressão sobre os campeões a níveis absurdos, e o vídeo de hoje é sobre 10 vezes que os campeões lidaram com isso, lutas com muito mais do que um cinturão em jogo, pressões capazes de criar diamante e fazer com que campeões caíssem com o peso do mundo em seus ombros. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 defesas de título mais tensas da história. Número 10, Demetrious Johnson vs Ray Borg. A pressão nem sempre é por causa do adversário. Muitos achavam que Ray Borg não dava nem pro cheiro contra Demetrious Johnson no UFC 216, ainda mais com o campeão quebrando o recorde de defesa de título seguidas de Anderson Silva. Até o campeão achava isso. Em um longo comunicado divulgado antes da luta, Demetrious deixou claro que Borg não seria sua primeira escolha. Ele achava que uma luta com Sérgio Pettis venderia mais, ou melhor ainda, uma super luta com o então campeão peso galo Cody Garbrandt. De acordo com Johnson, o UFC disse a ele que as categorias mais levinhas simplesmente não vendiam bem, que não tinha apelo para uma luta com Garbrandt, então Ray Borg foi o escolhido, mesmo com o DJ não querendo essa luta. O Cody acabou se machucando antes de enfrentar TJ Dillashaw e o UFC mudou de ideia e quis fazer uma luta entre Demetrious e Dillashaw, mas DJ disse que não fazia sentido nenhum. TJ nunca havia lutado no peso mosca e não era o campeão de nada, e ninguém podia garantir que ele bateria o peso. O campeão peso mosca conta que o UFC fez de tudo para forçá-lo a aceitar, dizendo que ele não receberia mais o percentual de vendas de pay-per-view e que acabariam com a categoria peso mosca inteira. DJ expôs toda a situação em um post nas redes sociais, revelando que ele estava sendo intimidado, desrespeitado e subestimado pelo UFC no grande momento da sua carreira. O campeão passou por tudo isso antes de lutar no UFC 216, com o futuro de sua categoria incerto, mas não deixou que isso afetasse sua performance, dominando o Borg para fazer história no Ultimate. Número 9, Jens Pulver vs BJ Penn. Se você não conhece Jens Pulver, saiba que esse homem é um sobrevivente. Saindo de um lar abusivo para chegar ao octógono, Pulver não tinha outra escolha na vida senão lutar pelo que queria, e foi exatamente isso que ele fez para ganhar de BJ Penn no UFC 35 e defender seu cinturão. O prodígio tinha acabado de ganhar o merecido apelido por ser o primeiro faixa preta americano campeão mundial de jiu-jitsu. BJ entrou no MMA com um hype enorme, ganhando ainda mais fama após aniquilar os 3 primeiros adversários no UFC por nocaute. BJ só não tinha talento de sobra no chão, como também botava geral para dormir com as mãos em pé. Ninguém achava que o campeão Pulver tinha chances, como diabos ele poderia competir com esse novo deus do MMA. É incrível a rapidez com que decretamos que lutadores são imbatíveis, né? Mas o BJ parecia isso lá em 2002. Com o BJ amplo favorito nas casas de apostas antes de lutar pelo título do UFC, o mundo inteiro praticamente descartava Pulver. Era melhor desistir e abrir caminho logo para o BJ começar o seu reinado. Era óbvio que ele ia perder no UFC 35, mas estamos falando de um cara que foi descartado por seu pai abusivo quando ainda era uma criança e que não desistia das coisas da vida. BJ passou o carro nele nos 2 primeiros rounds, com Pulver sobrevivendo a uma tentativa de armlock, mas o havaiano começou a desacelerar enquanto o rival ganhava força, mostrando que a vontade de vencer era maior do que tudo. O 5º round seria o fiel da balança, mas Jens Pulver deixou Connecticut com o cinturão mesmo com o mundo inteiro apostando contra ele. Número 8, Amanda Nunes vs Ronda Rousey. Imagina entrar numa luta como campeã e mesmo assim todo mundo achar que você vai perder. Ninguém te dá a mínima chance. Ronda Rousey disparou como favoritíssima contra Amanda Nunes antes do aguardado duelo no UFC 207. Quase toda a promoção do evento era sobre o retorno de Ronda Rousey após um ano sabático pós-massacre contra Holly Holm. Era como se Amanda fosse apenas um mero detalhe, um peso de papel até que Ronda recuperasse o cinturão. Joe Rogan conta que ouviu executivos conversando nos bastidores e se referindo a Amanda como uma bucha de canhão. Ela era campeã do mundo, porra. Ronda tinha muitos problemas em lidar com a mídia depois da derrota e claramente não estava bem na cabeça. Todo mundo lembra como aquela luta terminou, com Amanda aniquilando a judoca sem deixar dúvidas de quem era melhor. Não que Amanda não lutasse bem ou não tivesse um talento necessário, mas ainda achavam a Rousey uma atleta única. A luta com Holly Holm foi um desastre, mas antes disso a Ronda era uma das forças mais dominantes que o esporte já viu. Um ano depois, sabe lá o que ela tinha corrigido na academia para sua luta no UFC 207, né? Amanda brilhou sob pressão com direito a uma máscara profética na pesagem, avisando que engoliria a desafiante no dia seguinte. Número 7, Georges St-Pierre vs BJ Penn 2. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, uma super luta não é simplesmente um duelo entre o campeão de uma categoria contra o dono do cinturão de outra divisão. Tem que haver um tempero a mais. O duelo entre campeões é maneiro, mas não necessariamente é uma super luta.
GSP versus Anderson teria sido uma super luta, afinal eram os dois melhores de todos os tempos se enfrentando ainda em seus auges. Uma das únicas super lutas de verdade da história foi justamente a primeira que aconteceu no UFC entre Saint-Pierre e Pain no UFC 94. O campeão dos meio médios contra o campeão dos leves, BJ atropelando geral até 70 quilos e GSP tendo acabado de passar por Koscheck, Hughes, Serra e Fitch. A pressão tá sempre nos ombros do lutador mais pesado e é compreensível, apesar de BJ já ter sido campeão meio médio e terem se enfrentado antes no UFC 58, com GSP vencendo por decisão dividida, dessa vez era diferente. Estávamos chegando perto do UFC 100 e Saint-Pierre se consolidava como uma das maiores estrelas do UFC, enquanto BJ batia a cabeça querendo a revanche com o canadense. BJ dizia que Saint-Pierre teria que matá-lo para ganhar, o hype era gigante, o pay-per-view quase rompeu a barreira de 1 milhão de pacotes vendidos, o auge da carreira de GSP até então e o segundo maior de sua vida. Mas assim como GSP mostrou contra Johnny Hendricks, outra luta de altíssima pressão, ou até mesmo contra Nick Diaz, ele não cede tão fácil assim, afinal é o maior meio médio de todos os tempos. E foi assim que GSP ganhou de BJ por interrupção médica no quarto round. Número 6, Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão dizer: tá maluco, Coutinho? A luta do Khabib contra o Conor McGregor foi muito mais intensa para ele, afinal a rivalidade estava em ponto de ebulição e eles se odiavam, mas o meu ponto é que, embora sim o clima estivesse incrivelmente tenso naqueles meses, o mundo inteiro de Nurmagomedov girava em torno de seu pai. O duelo contra Justin Gaethje no UFC 254 seria a primeira vez da vida que ele lutaria sem ele. Khabib contava com Abdulmanap para tudo, afinal era treinado pelo coroa desde seu nascimento para se tornar uma estrela. Ele vivia o sonho do pai virando o melhor do melhor no mundo das lutas. Logo após a luta entre Khabib e Tony Ferguson ser cancelada pela milésima vez, agora por conta da pandemia, o pai de Khabib foi infectado por coronavírus. Abdulmanap lutou bravamente contra a doença, mas acabou falecendo, deixando Khabib sem seu mentor 3 meses antes da luta contra Justin Gaethje. Já seria um camp extremamente difícil por conta da pandemia, e Khabib ainda tinha que lidar com o luto de perder o pai. Sem o coroa do lado, Khabib eventualmente atendeu ao desejo de sua mãe de parar de lutar. Seu cartel era perfeito, ele havia deixado um legado absurdo depois de perder a pessoa mais importante da sua vida. O Khabib carregava um fardo pesado antes da luta, mas ainda assim teve uma performance incrível, finalizando o Gaethje com um triângulo no segundo round. A emoção na entrevista pós-luta ao falar do pai e anunciar sua aposentadoria mostrou ao mundo que o homem colocava a família acima de qualquer coisa. Número 5, Jon Jones vs Vitor Belfort. Jon Jones estava passando por tempos complicados antes de enfrentar Vitor Belfort no UFC 152. O campeão estava começando a bater cabeça fora do octógono. Aquela imagem de bom moço já tinha sido arranhada quando ele bateu seu Bentley em maio daquele ano. Depois, no final de agosto, Dan Henderson machucou o joelho e desistiu em cima da hora de enfrentar Jones. O campeão recebeu a oferta de lutar com o substituto Chael Sonnen, mas recusou, fazendo com que o UFC cancelasse o card inteiro, algo inédito até então. O Dana colocou a culpa inteiramente em cima de Jones, e Sonnen, super popular na época, botou mais lenha na fogueira, aparecendo ao vivo na ESPN para esculhambar o campeão. No fim das contas, o Jones voltou no pay-per-view seguinte contra o único nome disponível, o brasileiro Vitor Belfort. O fenômeno tinha a torcida de todos os fãs, já que Jones tinha arruinado um pay-per-view do UFC e torciam para que Belfort desse uma surra nele. O que ninguém sabia é que Vitor Belfort estava cheio de testosterona na mente, quer dizer, o UFC sabia, mas não falou nada a Jones. Isso só vazou porque o UFC enviou um e-mail por engano a vários lutadores e empresários, revelando que encobriram a sujeirada para limpar a barra do brasileiro. A narrativa da luta era simples, o Jones era o vilão e o Vitor era o mocinho, mas se tem algo que Jon Jones faz bem, independente da merda que esteja acontecendo na vida dele, é lutar no octógono. O campeão defendeu o título com facilidade depois de um susto no começo da luta. Número 4, Anderson Silva vs Chael Sonnen 2. Dizer que a pressão em cima de Anderson Silva antes da revanche com Chael Sonnen no UFC 148 só girava em torno daquele evento seria ignorar completamente tudo o que aconteceu até aquela noite. Tudo começou 2 anos e meio antes em Abu Dhabi, com o Spider protagonizando uma noite bizarra que envergonhou o UFC e irritou os fãs. Dana White não quis nem colocar o cinturão na cintura do campeão. Left in the 4th round and I gave the belt to Ed and I said, "You put it on him. I'm not doing it." Depois que ele brincou por 25 minutos contra Demian Maia diante de um grupo de investidores que tinha acabado de comprar uma fatia do UFC. Essa luta bizarra fez nascer o personagem de Chael Sonnen, adversário seguinte de Anderson, prometendo algo diferente de tudo que já tínhamos visto no MMA. O Bad Guy tinha uma língua afiada e não passava um dia sem atacar Anderson e seus amigos. O Chael era o vilão perfeito para botar fogo no cabaré. Somando tudo isso ao fato dos fãs estarem putos com o Anderson, o UFC 117 foi sem dúvida uma noite de muita pressão para o campeão, e as coisas foram
de mal a pior depois que Sonnen dominou a luta por quase 5 rounds só para acabar finalizada com um triângulo nos minutos finais, mantendo o Anderson como campeão do UFC. Muitos fãs achavam que o Anderson teve sorte, mas ele voltou a crescer em popularidade depois de aniquilar seus 2 adversários seguintes. Toda aquela pressão criada por Chael voltou 10 vezes mais forte no UFC 148. O campeão havia tomado um sufoco na primeira luta e seria uma das maiores revanches da história do esporte. O primeiro round mais parecia uma continuação do duelo anterior, mas o Anderson se encontrou a tempo de anotar um nocaute épico no segundo round, um feito simplesmente espetacular. O Anderson teve uma carreira lendária, mas nunca teve sob tanta pressão como naquela revanche contra o Sonnen. Número 3, Ronda Rousey vs Liz Carmouche. Que tal ter o peso de um esporte inteiro nas suas costas antes de uma luta? Isso seria pressão suficiente para você? Ronda Rousey foi a razão pela qual Dana White mudou de ideia sobre ter mulheres lutando no UFC em 2012. O esporte já tinha crescido antes dela explodir, é claro, mas foi Rousey que conseguiu chamar a atenção do careca com seu carisma e domínio dentro da jaula, provando que o MMA feminino merecia estar no maior evento do mundo. O UFC criou a divisão peso-galo feminino e coroou Rousey a campeã antes mesmo dela pisar no octógono. Só isso já seria uma pressão e tanto, né? Eles basicamente criaram uma divisão pra você e te dão um cinturão antes mesmo de você pisar lá, e isso incomodou Rousey. Mas a pressão era muito maior do que a possibilidade de perder o título. Se Ronda Rousey perdesse essa luta, as chances do MMA feminino estarem onde estão hoje em dia, com 3 categorias bombando no UFC e algumas das atletas mais populares do plantel, seria praticamente nula. Na verdade, eu acho que o UFC teria abandonado os planos por completo se Rousey tivesse perdido ali. Esse era um palpite que muitos tinham na época, então Rousey não estava apenas lutando pelo cinturão que lhe deram no UFC 117, ela estava lutando pelo futuro das artes marciais mistas femininas contra Liz Carmouche. Eu não tenho dúvidas de que isso passou pela cabeça dela quando Carmouche apertou o pescoço de Ronda, se recusando a bater porque tinha muita coisa em jogo. A pressão era absurda e ainda assim a judoca conseguiu a virada e fez o MMA feminino explodir, se tornando Hall da Fama do UFC anos mais tarde. Número 2, José Aldo vs Conor McGregor. Lutar contra Conor McGregor por si só já é uma pressão enorme, não importa quem você seja ou quando você o enfrenta, todo mundo tá de olho em você, você vira o assunto do esporte. Os fãs dele são chatos pra caramba e Conor sabe muito bem tirar os adversários do sério nas entrevistas. Todo mundo que enfrentou o Conor sabe como ele é dentro do octógono, mas ninguém sentiu na pele a ira dele como o campeão dos penas José Aldo. O Rei do Rio aguentou o pão que o diabo amassou antes do duelo entre eles no UFC 189 ser cancelado em cima da hora devido a uma lesão na costela do brasileiro. Poderia ter sido melhor lutar com Conor naquela época, já que ele tinha uma lesão séria no joelho também. Antes do UFC 189, McGregor e Aldo fizeram uma turnê sem precedentes em coletivas de imprensa no Rio, Vegas, Los Angeles, Boston, Nova York, Toronto, Londres e, claro, Dublin, onde o Conor tirou onda. Um cara caladão como Aldo, que mal sabe falar inglês, acabou sendo presa fácil, obrigado a aturar os massacres verbais por semanas. McGregor ganhou o cinturão interino e parecia um deus aos olhos dos fãs antes da unificação. Aldo teve que aturar mais semanas e meses de falatório do Conor antes de finalmente enfrentá-lo, e estava claro que o Aldo ficou abalado com aquilo tudo e o final todo mundo sabe como foi. Número 1, Francis Ngannou vs Ciryl Gane. É isso mesmo, você ouviu certo, essa foi nossa inspiração para essa lista, e como poderia ser diferente? Ninguém nunca passou por uma situação parecida com a que Francis Ngannou viveu antes do UFC 270. Eu não sei nem por onde começar. O cara estourou 2 ligamentos do joelho há 3 semanas da luta. Muitos lutadores lutam lesionados, eu sei, mas o Ngannou tinha muita coisa em jogo naquela noite, e o fato de não ter desistido é surreal demais. Ele já tinha um histórico com Ciryl Gane, seu ex-parceiro de treino, com quem já fez sparring algumas vezes no passado e que agora era treinado pelo antigo técnico, que passou semanas te criticando na imprensa. Isso não é muito raro também para um grande campeão, mas quando você soma tudo isso e muito mais, você enxerga um cenário ainda mais tenso para ele. Mas o maior problema foi, claro, a situação contratual de Ngannou com o UFC. O campeão decidiu cumprir as 8 lutas do seu contrato em vez de renovar, basicamente colocando a carreira em risco no UFC 270. Se ele tivesse perdido, o Ngannou provavelmente teria sido demitido e jogado para escanteio. Ele apostou em si diante de toda aquela pressão essa que o UFC fez questão de alimentar, as narrativas negativas, o título interino, Ngannou sendo informado que poderia ser processado pelo UFC minutos antes de ir para a arena por ter conversado com o promotor de boxe. O mundo estava desabando em cima do campeão dos pesados e mesmo assim ele brilhou, mostrando que não é apenas um cara bruto que nocauteia pessoas em pé. E aqui vai um salve para o Tommy Tuhold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold, e um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @CoolToMe_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.